Olá, tudo bom? Começando mais uma live e vamos hoje falar a respeito de um tema bem intrigante, que a gente vai falar sobre. O tema da live é doença ou não, né? Então, como será que dentro das minhas reflexões, dentro dos meus estudos, dentro da minha prática, eu percebo essa questão da doença, né? Que é algo tão impregnante em todos nós. Então hoje eu vou trazer umas reflexões que eu acho que muita gente pode concordar, muita gente pode discordar, mas a questão aqui não é a concordância ou a discordância, a questão aqui é trazer pontos para reflexão. Oi, querida Janete, tudo bom? Então, é doença ou não? Quando a gente para pensar nessa pergunta, e aí existem vários estudos a respeito, o que eu trago hoje aqui, que eu vou colocar ao longo da nossa conversa, que são coisas assim, apontamentos, reflexões, para a gente pensar, para a gente refletir, porque vai fazer sentido ou não para cada um de nós. E aí, a busca, né, assim, desde criança, desde nova, o meu pensamento, meu desejo, a minha vontade sempre foi de buscar trabalhar com pessoas, trabalhar com saúde, promover a saúde. Tanto que na minha especialidade como orientadora profissional também, o meu foco, o meu embasamento é direcionar as pessoas para a saúde. Porque se ela está com dúvida, se ela está com bloqueio, se ela está com dificuldade, é porque ela não está no eixo dela. Né? Então, seja isso expressado numa atividade ocupacional, seja isso expressado no corpo, seja isso expressado num desequilíbrio de pensamento, seja isso expressado de alguma maneira, a saúde ela vai ficando fora, né, de foco. Né? E aí, quando eu coloco esse tema, é doença ou não, né, é justamente para a gente pensar, será que doença existe? Essa é a minha pergunta. Este é o meu questionamento. Aí vocês vão me responder, muitos de vocês, mas é lógico que existe. Ah, eu tenho isso. Ah, eu tenho aquilo. Ah, na minha família, hereditariamente, as pessoas desenvolvem isso e aquilo outro. Ok, né? Para tudo isso, eu tenho algumas reflexões e algumas respostas. E antes de eu começar a falar das minhas reflexões e das minhas respostas, eu acho importante, assim, eu vou trazer uma máxima de um filósofo alemão que ele diz assim: a saúde não é um modo de sentir. A saúde não é um modo de sentir, é um modo de ser. Então, se a gente entende que saúde é um modo de ser, a doença ela não cabe. A doença ela é uma expressão do não modo de ser, né? Porque não é um modo de sentir. Quando a gente fala de sintoma, quando a gente fala de doença, de manifestação física, a gente está falando de sentir, né? Se eu tenho uma gastrite, eu vou sentir uma dor enorme no estômago. E eu vou lá, faço exames e vejo que tem uma ferida lá e trato. Então aquilo é físico, tá no corpo. Só que se eu parto do pressuposto da minha afirmação inicial que doença não existe, e se eu pego essa máxima do Hans-Georg Gadamer, que é um filósofo alemão, que diz que saúde não é um modo de sentir, e sim um modo de ser, o que eu estou trazendo para vocês? Que o ser, que como eu sou no mundo, como eu estou no mundo, não está de acordo com a minha essência. É simples assim. Mas vamos acompanhar aqui o raciocínio para vocês entenderem que doença não existe. E quando eu começo a refletir a respeito dessa afirmação, não existe no sentido de doença, assim, ela ser algo que deveria fazer parte da nossa vida. A gente deveria estar aqui para poder promover saúde o tempo todo. E o que é promover saúde? É promover um estado de ser, né, equilibrado. Só que nós não conseguimos ter esse equilíbrio 100%. E a gente vai entender por quê. Então, aqui no dicionário diz que doença, né? Doença é uma alteração biológica do estado de saúde de um ser, né? É uma alteração biológica, a gente está falando de corpo, né? Manifestada por um conjunto de sintomas que são perceptíveis ou não. Uma enfermidade, um mal, uma moléstia que pode aparecer no corpo, como pode aparecer no comportamento, quando a gente fala de doença mental, porque é um desequilíbrio dos pensamentos e provoca comportamentos desequilibrados, ok? Né? A saúde, ela é um movimento
do nosso espírito, da nossa alma, em busca de poder exercer quem ele é, né? Saúde é um estado de boa disposição física, psíquica e bem-estar. Então, se eu estou em plena saúde, eu estou ocupando o meu lugar no mundo. Eu ocupo o meu lugar no meu sistema, eu ocupo o meu lugar enquanto ser, enquanto espírito, enquanto alma que veio aqui passar por essa experiência terrestre, porque nós somos seres terrestres. Nós estamos aqui, somos almas, espíritos, né, e que estamos aqui dentro de um planeta Terra, exercendo aqui aquilo que a gente veio exercer. E quando a gente foge um pouquinho dessa forma de ser, né, a gente adoece, né? Por isso que a doença não existe, porque a doença é uma desconexão total de quem eu sou. Como Gestalt terapeuta, que é a minha fundamentação teórica, né, como psicóloga, e também como consteladora familiar, que é uma outra fundamentação teórica que eu utilizo para atuar, a gente entende saúde e doença de uma maneira diferente de só a questão do biológico. Então, quando o corpo manifesta o desequilíbrio, é importante cuidar da matéria. Óbvio. Então, eu tô, né, toda pintadinha, toda cheia de perebinha, e eu tô com processo alérgico. Eu vou cuidar da minha matéria. Óbvio que eu vou cuidar da minha matéria. Porque a minha matéria, ela faz parte do ser que eu estou. Porque a gente não pode pensar o ser humano somente em matéria. A gente não é só o físico. A gente já hoje tem várias evidências de que a gente tem um contexto emocional, psicológico, a gente tem um contexto físico, que é essa matéria, a gente tem um contexto psíquico, a gente tem uma mente que funciona racionalmente, onde a gente absorve conhecimento. A gente tem uma dimensão social, onde a gente interage com as pessoas. A gente tem uma dimensão do trabalho, do exercício de se realizar na vida, fazendo algo e para que eu faço algo, que é o meu exercício maior. A gente tem uma dimensão espiritual, energética. A gente não pode pensar só na matéria. Eu não sou só carne, né? Eu tenho todo um componente que a gente tem que ter um olhar mais holístico, um olhar do todo. Eu estou aqui inserida. Então, se eu olho somente para a matéria, eu fico presa na doença, eu fico presa na crença de que as doenças existem e que a tendência que eu tenho quando eu vou adoecer é ficar, envelhecer, adoecer. A matéria envelhece. E a matéria, ela traz algumas consequências. Mas quanto mais eu me coloco e me dirijo e estabeleço uma boa relação, né, comigo mesmo e com o ambiente que eu estou inserido, mais saúde fica ali presente. Então, a doença é uma oportunidade, o sintoma, a doença, que nós temos, né, de crescer através do contato mais profundo com questões até então evitadas. Então, o que eu estou trazendo para vocês? A doença não existe porque a doença, ela é uma informação que o meu todo, que o meu corpo, que o meu ser como um todo, né, ele está sinalizando que existem coisas que eu não estou olhando, existem coisas que eu estou evitando. A gente passa, né, é um pedido de uma mudança, é um pedido desesperado. Quando chega na matéria, quando expressa na matéria, é um pedido desesperado. O que você está fazendo com você? Já que você é um estado, a saúde é um estado de ser, né, e eu me desconecto absolutamente, me distancio absolutamente de quem eu sou, o que isso vai provocar? Vai provocar sintomas e doenças, manifestações desequilibradas do meu sistema como um todo. E essas manifestações desequilibradas, elas são chamadas de doença. É o desequilíbrio do ser humano. Então, enquanto a medicina não trouxer essa leitura de ser humano, enquanto os profissionais da área de saúde, da área do desenvolvimento, não entenderem o ser humano, que ele é um todo e que ele precisa trabalhar todas as dimensões, todos os componentes que compõem o ser humano, ele vai continuar com esse desequilíbrio expressado na matéria o tempo todo, né? E é óbvio que a gente só consegue promover saúde se a gente olha e cuida do nosso estado de ser,
né? Então, se eu defino saúde como um estado de ser e não de sentir, e se eu digo que doença não existe, e simplesmente as manifestações físicas, porque a doença ela vem lá do espírito, lá desse estado de ser, que quando eu estou aqui nesse planeta, eu vim aprender a crescer. Porque crescer dói, amadurecer o meu estado de ser humano, me desenvolver na minha humanidade, dói muito. E aí o meu corpo, ele vai passando por todas as etapas que ele tem, por todas as camadas energéticas que ele tem, até chegar no corpo. Porque só assim que eu vou perceber que eu estou indo numa direção contrária de quem eu sou. Então, quando a gente, por exemplo, faz coisas que a gente não gosta, mantém relações tóxicas, não conhece exatamente aquilo que eu vim exercer nesse mundo, qual é a minha verdadeira razão de existir, que eu coloco isso muitas vezes dentro das minhas atividades ocupacionais, né? Se eu não consigo manter o meu estado de ser, buscando sempre o equilíbrio, quando eu percebo que eu saí daquela jornada, daquela rota, a matéria vai sinalizar, porque a doença dói, né? O corpo desequilibrado, que é manifestado por coisas que a gente chama de doença, ela dói, ela incomoda. Ela é uma ferida profunda da alma. Existem aí doenças, como o câncer, por exemplo, que é uma ferida da alma, porque um câncer é uma célula que eu mesmo construo, que eu mesmo desenvolvo, que vai me comendo, por exemplo, né? Grosso modo falando. Então, o meu estado de ser é de responsabilidade minha. Só que a gente nasce dentro do quê? De um ambiente, né? De uma cultura, de uma família. A gente tem uma história que nos antecede, ela não nos traduz. A minha história, a minha referência, ela não me traduz. Ela só traz informações importantes para eu me conectar com a minha verdadeira razão de quem eu sou. Quem é a Magda Baeta? Eu tenho uma irmã gêmea, por exemplo, né? E a gente é univitelino, ou seja, a mesma célula se dividiu em duas e formou dois seres, né? Então essa mesma célula que se dividiu, ela traduz características físicas semelhantes. A nossa voz é muito igual, muitos traços físicos são iguais, mas a nossa personalidade, o nosso espírito, a nossa alma, a nossa subjetividade, a nossa singularidade é muito diferente uma da outra. Temos as nossas particularidades. Então, isso é muito importante. Oi, querido Nilson. Isso é muito importante. Meu paizinho tá aí também. Que lindo! Isso é muito importante da gente parar para pensar, para refletir. Então, quando a gente reduz o ser humano ao corpo, isso é muito cruel. A gente dá pouca importância às vivências do indivíduo. Porque a gente é um ser de vida, a gente é um ser que vivencia, que experimenta o tempo todo, né? Então, a saúde ele é um processo de criação constante do mundo de mim mesma, né? A Gestalt terapia fala desse contato, de estabelecer um contato de qualidade, né? Um dos fundamentos da Gestalt, assim, quando eu estabeleço um contato de qualidade comigo e com o meio, eu vou promovendo saúde. Quando esse contato comigo e com o meio, que é tudo que está ao meu redor, ele está difícil, ele tem muitas intervenções, ele está confuso, eu vou desenvolver desequilíbrios, eu vou me desequilibrar. E muito disso, dessas manifestações desse desequilíbrio, vem no corpo mesmo, que é para cutucar, bater na tua porta, da tua consciência, da sua alma e dizer, hello, o que você está fazendo com você? Peraí, vamos olhar, né? Então, saúde e doença, eles não são opostos, eles são etapas de um mesmo processo. E de um processo de você buscar esse crescimento de quem você é no mundo, né? Não tem como você ser diferente no mundo, né? Ela é uma combinação de coisas saudáveis e não saudáveis. Entre essa relação, esse contato que eu estabeleço com a vida, com o mundo. Então eu nasço de um homem e de uma mulher, né? De um óvulo, de um espermatozoide, e me dá a vida, vem a mônada e o espírito entra em mim, e aí eu tenho aqui essa pessoa que eu sou, esse ser que eu sou, e que tenho algo a realizar nesse mundo, porque a gente não está aqui à toa. E aí a gente vai buscando muito na superficialidade, né? O que eu quero fazer?
eu quero que eu tenha afinidade, o mínimo de gosto e interesse possível, para que eu vá buscar um trabalho que me remunere, e aquela remuneração vai fazer com que eu tenha coisas e promova bem-estares e coisas interessantes para mim. E aí eu não entendo por que eu adoeço muitas vezes. Eu vejo pessoas muitas vezes que cuidam da sua saúde com alimentação, com exercício físico, estão sempre ali olhando e cuidando. E aí, de repente, descobre um câncer, descobre uma doença qualquer, uma manifestação de desequilíbrio. Por quê? Porque o teu corpo está dizendo, hello, o que você está esquecendo? O que você não está vendo? O que você não está cuidando? O que é que você estabeleceu como jornada, como caminho, né, para você se desenvolver aqui, e você se perdeu. Se perdeu por várias intervenções, por várias distrações que são oferecidas para nós nesse mundo, né? Então, quando eu estou antenada comigo, quando eu estou centrada em quem eu sou, se eu busco esse conhecimento de quem eu sou, né, isso vai me facilitar. Na live passada, então assim, esse contato de qualidade, ele é um fator de imunidade, quando eu mantenho esse contato. E a gente tem, na live passada, eu trouxe para vocês, né, que infelizmente não ficou gravada, né, como que a gente pode se conectar com as verdades, né? E aí, a grosso modo falando, eu trouxe 3 atributos principais, que é o autoconhecimento, que é você buscar o conhecimento de si. Quem você é, quais são suas habilidades, suas dificuldades, né, aquilo que para você, como que você funciona, como que você reage, como é que são as suas reações emocionais, aquilo que para você tá complicado, aquilo que para você é fácil, enfim, é uma série de informações importantes a respeito de nós mesmos, que o autoconhecimento promove. A partir desse autoconhecimento, dessa busca, desse conhecer a si próprio, a gente vai desenvolvendo uma coisa chamada, que é o segundo atributo, que é a autoconsciência. Porque ter consciência é algo com um nível maior do autoconhecimento. Porque a palavra consciência, ela fala que a consciência de si, ela traduz uma conexão muito forte e verdadeira com a verdadeira razão da minha existência. Então eu tenho que me espiritualizar, eu tenho que desenvolver a minha espiritualidade. Eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, de entender o espírito que nós somos, né? Só que estamos aqui dentro dessa matéria, tá? E aí o que acontece? Quando eu vou adquirindo essa autoconsciência, eu vou me facilitando para o terceiro atributo, que é a liderança interna. Então esses 3 atributos, autoconhecimento e buscar conhecimento de mim mesmo, que vai me levar e me gerar uma autoconsciência. Oi, Nilson, querido, uma autoconsciência, que é a consciência da minha verdadeira razão da minha existência, eu me espiritualizo. E aí eu vou buscando, né, atitudes e a minha jornada, vou entendendo a minha jornada aqui e agora. E aí eu vou buscando me qualificar e me aprimorar nas coisas que são importantes para que eu vá exercendo cada vez mais e buscando ficar bem próxima dessa jornada de quem eu sou. E aí, se eu não desenvolver uma liderança interna, se eu não souber me liderar, né, e para eu me liderar eu preciso ter autoconhecimento e autoconsciência, eu saio do caminho, eu saio da rota, e aí eu adoeço. Por exemplo, eu procuro me cuidar na minha alimentação, no meu exercício físico, no dormir, nas relações, no meu trabalho, no meu autoconhecimento. Não sou perfeita, né? Só que, por exemplo, hoje eu assumi um trabalho, é um trabalho que eu não gosto muito de fazer. E eu escolhi fazer porque eu estava precisando de uma grana extra. E aí eu resolvi fazer. Só que quando eu assumi para fazer, eu surtei. Surtei porque cada vez que eu me conecto com este trabalho, que já está indo para o fim, com a graça de Deus, porque eu sou uma pessoa comprometida, eu me comprometo, eu vou até o fim, faço direitinho, né? Que eu sou responsável. Né? Mas cada vez que eu me conecto com todas as etapas desse trabalho, o que acontece comigo? Eu me desequilibro. E aí eu tenho que pegar um esforço de energia maior para me equilibrar novamente. Então eu fico me perguntando que nessa minha jornada, nessa minha rota de ser quem eu sou, aonde é que eu estou me distraindo? Por causa de um dinheiro. Será que eu não consigo essa relação com o dinheiro? Como é que eu tenho estabelecido a minha relação com o dinheiro na minha vida? Não está saudável, porque eu estou precisando fazer algo que eu não gosto. E aí a gente adoece fisicamente.
né? A nossa imunidade baixa, a gente fica mais propenso a pegar, né, bactérias e vírus, etc. E por aí vai. Então, quando a nossa medicina conseguir entender e se desenvolver a respeito de um olhar holístico, de um olhar do todo, e de buscar essas terapias, buscar esses recursos que a gente tem, que são necessários, que eles não surgiram no mundo à toa, para que a gente volte para o nosso trilho, a gente consegue entender que doença e saúde é a mesma coisa. Um é eu estar em pleno exercício daquele estado de ser do que eu vim fazer. E a doença é a falta da saúde, a ausência desse pleno estado de ser. Eu estou buscando ações, estou me relacionando, estou agindo de maneira desconectada com a minha verdadeira razão de ser. Vem cá, gente. Quantos de nós, pergunto para vocês, quantas vezes a gente faz coisas que a gente não gosta e a gente insiste em racionalmente afirmar porque eu preciso daquilo, porque aquilo é obrigatório, né? Então a gente tem um contorno, um ambiente que muitas vezes não é favorável para esse nosso desenvolvimento, para essa busca dessa conexão com a nossa verdadeira essência, com a verdadeira razão de quem nós somos. E aí a gente tem vários recursos que nos promovem esse buscar, porque ele é no mínimo para sempre. Até porque quando a gente nasce, a gente é dependente de 2 seres humanos ou daquelas pessoas que nos ajudam a nos criar. Elas têm crenças, elas têm verdades, elas têm dogmas, né? Elas têm formas de ser, de estabelecer certos e errados. Elas também têm as imperfeições. Então a gente cresce naquele meio. Além da gente carregar dentro das nossas células 50% de todo o sistema que gerou meu pai e de todo o sistema que gerou minha mãe. Então a gente tem essas informações que a nossa epigenética, a ciência da epigenética já mostra, já comprova isso. A gente tem essas informações que estão no nosso inconsciente, que ele é gigante. Lembra daquela imagem do iceberg? Então aquilo que está ali profundo é o que a gente precisa cada vez ir trazendo à tona para a gente aprender a liderar a gente mesmo. Só que sem o autoconhecimento e o desenvolvimento da autoconsciência, a gente não consegue se liderar. E é nessas falhas de liderança que a gente que vão surgindo os sintomas, que vão surgindo a falta de saúde, a falta de prumo. E se eu consigo entender, né? E aí a gente entra com as constelações, a gente entra com, inclusive, as 5 leis biológicas, hoje tão conhecidas, maravilhosas, que quem quiser estudar um pouco também fala dessa relação da saúde e da doença, da onde que surge, é muito interessante, porque aí a gente fica menos refém das medicações. As medicações são importantes para trabalhar o físico, sim, mas a gente não pode acreditar que é só elas, porque não é. A gente tem que olhar o ser humano como um todo. Então, todos os profissionais que trabalham com pessoas deveriam estudar um pouco, deveriam estudar mais a respeito disso. E todos nós que estamos aqui vivos, né, com esse sangue fluindo e que nos dando vida, que a gente consiga entender que promover saúde é um papel fundamental para cada um de nós. E esse papel, ele está inserido, né, embasado quando eu promovo o entendimento e a compreensão de qual é a razão de quem eu sou. Porque eu sendo, que a saúde é um estado de ser. Então, quando eu sou a Magda Baeta, eu estou saudável, né? E uma coisa interessante também, que eu trouxe aqui para a gente refletir mais um pouquinho, qual é a diferença, né, das pessoas saudáveis e das pessoas enfermas, né? Quando as pessoas falam assim, isso é genética. Não é só genética, tá? Como eu acabei de falar aqui nessa live, que é só uma reflexão, hein, gente? Não sou detentora de todos os saberes, não. Tô aqui trazendo essas reflexões porque isso para mim é uma verdade muito grande e eu vou cada vez mais em busca, né? Tem tantos teóricos, tem tanto conhecimento pra gente buscar, para entender, inclusive para nos favorecer nesse aspecto. Então a diferença de pessoas saudáveis e pessoas enfermas, né, são 2 coisas. O primeiro, né, é o autossuporte que a pessoa desenvolve nela. Para que ela desenvolva um autossuporte, né, que eu chamo dessa liderança interna, que eu encaixo aí, ela precisa o quê? Confiar nela e nas possibilidades do futuro dela. Para ela confiar nela e nessas possibilidades de futuro, ela precisa se conhecer, não é verdade? Né? Não tem como, né? E como que eu me dialogo, como que eu construo diálogos com a vida. Porque a vida conversa comigo o tempo todo. Teve uma live que eu já falei sobre isso também. O tempo todo a vida está conversando comigo, a vida está trazendo informações. Tudo que eu atraio para mim, porque a gente é energia pura, está trazendo para nós, mostrando para nós, né, aquilo
aquilo que eu estou precisando aprender. Né? Às vezes traz situações dolorosas, né, que a gente precisa prestar atenção. Opa, por que isso está acontecendo comigo? E parar de ser vítima, né? Então, ter autossuporte é poder desenvolver essa confiança em si mesmo e descobrir e prestar atenção em como eu venho estabelecendo o diálogo com a vida, tá? E o autossuporte é uma coisa que a gente tem que buscar através do autoconhecimento, dessa autoconsciência e liderança interna. E o segundo fator importante é o suporte ambiental. Então a gente tem 2 suportes na vida, né? Para promover saúde o tempo todo. Eu desenvolver autossuporte, para isso eu preciso me conhecer, ter consciência de mim, aprender a me liderar. Né? E aí tem muito conteúdo, aí seriam milhões de lives falando sobre cada um deles. E o segundo aspecto, para diferenciar pessoas enfermas de pessoas mais saudáveis, é o suporte ambiental. Então, muitas vezes, né, o histórico desse mundo que foi apresentado para mim, que vem da minha história, do meu sistema familiar. Aquilo que eu conheço e aquilo que eu não conheço, mas eu carrego dentro do meu inconsciente. E que eu vou reproduzindo, muitas vezes, com valores, com formas de ser, com dificuldades que estão sendo ali manifestadas, né? E esse campo, são 2 fatores do suporte ambiental. O histórico, da onde que eu vim, e esse campo, né, que me favorece. E a gente não está ligado só, quando a gente fala de campo, a gente fala dessa energia maior, a gente fala dessas informações que estão aqui, que não vem só do nosso histórico, de como o mundo foi nos apresentado através do nosso sistema familiar, mas fala de um sistema maior, cultural, mundial, planetário. Então você percebe, gente, que não é uma coisa simples na vida a gente se manter saudável. Mas é esse o propósito, porque saúde é você ser quem você é. E você ser quem você é dá trabalho, mas você pode encarar esse trabalho de uma maneira mais suave, como pode encarar esse trabalho de uma maneira mais dolorosa, mais esforçada. Né? Então, sabe aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem que não quer crescer, né? Que quer ter as coisas, que quer ter a casa dele, que quer ter a vida dele, que quer que ninguém mande nele, mas ao mesmo tempo ele está inserido dentro de um contexto familiar onde tem um pai e uma mãe, por exemplo, pessoas que vão mandar, né? Vão estabelecer as regras, porque a casa é da pessoa. Né? E aí eu me rebelo contra isso. Eu não aceito. Por quê? Porque eu não quero crescer. A convivência entre os adultos, entre pessoas mais saudáveis, precisa-se de diálogo, precisa de ajustes criativos, né? Então, ser quem eu sou não é só olhar para mim e se preocupar comigo. Eu tenho que olhar para mim e me preocupar comigo, mas eu tenho que dar importância a esse contexto que eu estou inserida. Porque a gente não vive só. A gente tem um contexto ambiental ao nosso, que nos sustenta o tempo todo, que interage com a gente o tempo todo. Então, como a qualidade deste contato vai favorecer a saúde ou a enfermidade? O adoecimento físico, né? Que é aquele que chama mais atenção. Então é isso, gente, assim, sabe? Não existe doença. Saúde e doença são faces de uma mesma moeda, de um mesmo ser, né? A gente vai desenvolver saúde, desenvolver desequilíbrios de acordo com a nossa disponibilidade de aprender a ser quem nós somos, de nos conectarmos com esta verdade, com este ser que a gente é e que está aqui por alguma razão, por algum propósito. Né? Então, quanto mais eu busco esses conhecimentos, quanto mais eu busco me conectar com quem eu sou, mais saúde eu vou estabelecendo no meu caminhar. E é lógico, a minha matéria vai envelhecendo, sim. Às vezes ela pode ficar problemática porque eu não estou cuidando. Então, se eu me mantenho, né, no caminho da saúde, eu vou cuidar de muitas coisas, da minha alimentação, do meu sono, das minhas relações, da minha relação como um todo, comigo mesmo, com as pessoas que me rodeiam, todos os tipos de relações que eu estabeleço, né, do meu exercício, do meu trabalho, da minha relação com o dinheiro, da minha relação com tudo. Né, com o meu exercício físico, como é que essa estrutura, ela para se manter mais saudável, ela precisa de ter uma musculatura, por exemplo, que sustenta. E aí as pessoas não buscam isso, as pessoas não fazem exercício físico, acham, e aí vão pro lado de que não quero ter um corpo sarado. A gente está falando de corpo sarado, a gente está falando de saúde. Então, os profissionais da área de educação física, do físico, eles têm uma importância gigante na nossa vida.
né, os nutricionistas, né, para você aprender a se nutrir. Enfim, gente, é tudo descompartimentalizado nesse mundo, porque cada um tem uma especificidade, a gente quase enlouquece, mas a busca dessa integralidade é fundamental. E para mim, né, a gente começa a buscar essa integralidade quando a gente vai realmente em busca de saber e conhecer quem somos nós, para a gente poder abarcar todas essas informações e buscar ser mais saudável, né, e buscar cada vez mais exercer a saúde, né, prevenir, né, cada vez mais, ter uma atitude preventiva de estabelecer uma conexão com quem nós somos, porque saúde é um estado de ser. Então esse é o recadinho de hoje, espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu deixe gravado, que, né, não sei o que aconteceu na live passada, foi tão bonitinha, mas é isso, tá? Então, ó, um beijo no coração de vocês, muito obrigada por vocês estarem aqui, vocês também que vão assistir depois, e até a próxima semana. Tchau, gente!